Que Deus vos abençoe, derrame de sua graça sobre a vida de vocês também. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. E leremos o verso 15 ao verso de número 21. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, do verso 15 ao verso de número 21. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Vamos fazer uma leitura alternada. Todos acharam? Aquele que não tem Bíblia, você dê uma carona santa aí, mas todos participando da leitura. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa coisa alguma. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque neste tempo haverá grande tribulação, que desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Vamos orar ao Senhor? Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Nós te bendizemos e te damos graça pela leitura da tua palavra. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Pedimos que o Senhor continue nos quebrantando, nos moldando segundo a imagem do seu Filho. E pedimos que o Senhor continue a ministrar, Senhor, sobre cada vida. Pedimos que o Senhor nos instrumentalize na transmissão da tua palavra, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos console, que o Senhor nos edifique nessa noite para louvor e honra do teu nome. Pedimos tudo isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós analisamos o Evangelho de Mateus, nós veremos que o Evangelho de Mateus, para que você venha entender, para que você tenha um bom entendimento, você deve lê-lo baseado no último capítulo e depois vindo no primeiro em diante. Ou seja, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, vai nos dizer as seguintes palavras no verso 18. Jesus, aproximando, falou-lhe dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem o verso 20, que é o último versículo do capítulo 28, e nos diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então vem a grande pergunta: o que é guardar todas as coisas que vos tenho ordenado? Ao analisar a estrutura do Evangelho de Mateus, nós veremos que este Evangelho ele é dividido em 5 sermões. E esses 5 sermões são 5 sermões que nós estamos expondo, juntamente com o reverendo Ricardo, todo santo domingo na comunidade de fé. E o primeiro sermão é o capítulo 5, 6 e 7. O segundo sermão é o capítulo 10, o terceiro sermão é o capítulo 13, o quarto sermão é o capítulo 18 e o quinto sermão é o capítulo 24 e o capítulo 25. Estes sermões têm como objetivo, na mentalidade de Mateus, de apresentar à sua comunidade
como devemos entender o reino de Deus. A ênfase de Mateus é apresentar para a sua comunidade leitora deste evangelho o que eles devem entender sobre o reino de Deus e a sua participação como povo escolhido ou povo da aliança dentro deste reino. É por isso que Mateus estará trabalhando com essa perspectiva de reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Aliás, ele nem usa muito essa palavra reino de Deus, mas reino dos céus, porque ele não quer levar o nome de Deus em vão, porque ele escreve para uma comunidade totalmente conhecedora do Antigo Testamento. Então ele usa a palavra reino dos céus, mas traz a ênfase do reino, traz a ênfase desse reino que está sendo agora implementado, e como eu devo me portar e se comportar e entender este reino. Quando chegamos no capítulo 24, nós vemos a ideia já sido trabalhado, falando sobre o reino implementado, e agora Mateus apresenta este reino implementado e a consumação deste reino. Então surge uma pergunta aqui. E qual é a pergunta? Como Mateus apresenta este reino e a consumação deste reino neste quinto sermão? Em primeiro lugar, nós devemos entender que ele começa apresentando um cenário onde está Jesus e os seus discípulos. E isso está do verso 1 ao verso de número 3. Este cenário é apresentado aqui. Jesus vai ao templo, vê o templo, sai do templo, e os seus discípulos começam a apresentá-lo o complexo do templo, os anexos do templo, e Jesus olha e diz: está vendo essas pedras aqui que formam essa parede? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E ali Jesus termina e vai em direção ao Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, os seus discípulos em particular, deixando a multidão de lado, pergunta ao Senhor sobre alguns pontos. E o que eles perguntam são isso: quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal da sua vinda e da consumação do século? Em outras palavras, os discípulos chegam em particular a Jesus e diz: quando apresentará os sinais da sua vinda e do fim dos tempos? E a partir deste cenário, Jesus agora começa a apresentar as últimas coisas na perspectiva do reino implementado e a implementação da consumação do reino de Deus. Então, como isto é desenvolvido neste capítulo até onde lemos? Nós só entenderemos se nós olharmos para o verso de número 8. Olha o que está no verso de número 8. Olha o que diz o verso 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. O que tem a ver com a vinda do Messias e a implementação do fim de todas as coisas? Eu tenho que entender que Mateus, ele é judeu, e ele vai ao Antigo Testamento e traz a perspectiva do Antigo Testamento em relação às
dores de parto na apresentação do Messias. Nós temos aqui na nossa comunidade duas gravidazinhas, Sara e Riane. Olha que coisa maravilhosa. O buchinho crescendo. Vai chegar o dia e a hora onde essa criança nascerá. Se for um parto normal, haverá todo um processo que acarretará em dores. A criança deverá estar encaixada, certo? O cordão umbilical não pode estar envolvido no pescoço, certo? Haverá o estouro da bolsa, onde o líquido amniótico vazará, e haverá contração de toda essa parte aqui e abertura daqui, o desenvolvimento desses ossos aqui é aberto para que haja passagem da criança, certo? Isso não é nenhum motivo de riso. Ninguém de vocês estará rindo, mas estarão sentindo o quê? Dores. Dores de parto. Essa perspectiva de dores de parto é o que Mateus estará trazendo aqui, apresentando essas últimas coisas para a comunidade de fé. Mateus usa do verso 4 até o verso de número 28, apresentando essas dores. As dores de parto, da vinda do Messias. Antes da parousia ou da presença real, a implementação da consumação do reino pelo Messias, haverá antes, precedendo, dores. E é isso que Mateus está apresentando agora. E como ele vai apresentar isso? Em primeiro lugar, ele vai descrever essas dores. E isso está do verso 4 até o verso de número 14. E o que nós enxergamos nesses versos? A descrição deste parto. Nós enxergamos que haverá falsos cristos. Nós enxergamos que haverá guerras e rumores de guerras. Nós enxergamos que haverá fome, terremotos. Nós enxergamos também que aos filhos da aliança, aqueles que foram chamados para serem propriedade exclusiva do Senhor, padecerão por perseguição, presenciarão a morte e haverá falsos profetas que serão levantados dentro da comunidade. Mateus está dizendo para a sua comunidade assim: a parousia, a presença real do Messias na sua vinda e o fim de todas as coisas será marcado por essas descrições. Isso do verso 4 ao verso de número 14. Mateus apresenta a descrição dessas dores, das dores de parto. E agora, do verso 15 ao verso de número 21, Mateus para com as dores? Não. Mateus continua apresentando as dores, mas agora ele apresenta a dor aguda. Sabe aquela dor que estoura a bolsa e a criança começa a sair e a parteira ou o médico começa a falar: força mãe, ai eu estou sentindo muita dor, força, mas põe força. É isso agora que Mateus apresenta, a dor aguda, quando estoura a bolsa e a criança começa a querer sair e os seus ossos começam a dilatar para o lado para que a criança tenha passagem. E qual é a dor aguda que Mateus agora apresenta?
ele apresenta a dor aguda da queda de Jerusalém. E como ele apresenta isso? Primeiro, vamos analisar o verso de número 15, o que diz. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus, como tem uma comunidade de judeus convertidos a Cristo, que conhece o Antigo Testamento, Mateus apresenta algo do Antigo Testamento, que é Daniel, o livro de Daniel, e apresenta a desolação e a abominação que acontece. Quando nós analisamos o livro de Daniel, nós veremos Daniel apresentando vários e vários fatos. Se nós analisarmos algo que ele apresenta, nós veremos a abominação e a desolação especificamente num verso. Abra sua Bíblia, a palavra do Senhor, aí, em Daniel, capítulo de número 9, capítulo de número 11, perdão, e o verso de número 31. Olha o que diz aqui. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. O que tem a ver Mateus citar Daniel, nós irmos no livro de Daniel e vermos no capítulo 11 e no verso de número 31, uma profanação sendo dita? O que tem a ver isso? Eu tenho que olhar para a história e ver um general chamado Antíoco Epifânio, que foi um daqueles generais de Alexandre o Grande, que teve a capacidade de entrar no santuário do Senhor, onde sacrificava-se no altar do Senhor, e ele pega um porco e sacrifica um porco neste altar a Zeus, e proíbe dali para frente toda a prática judaica religiosa. O profeta Daniel viu isso e profetizou. Isto é algo que está na história e marcou a profanação dos filhos da aliança no Antigo Testamento com o sacrifício de porco no altar do Senhor. No entanto, quando nós analisamos o livro de Daniel, nós veremos também o desenvolvimento que nos joga para frente também de outras abominações e profanações que aconteceriam. É por isso que Mateus pega todo esse contexto de Daniel e apresenta que a profanação e a abominação aconteceria por aqueles tempos. E aí, nós veremos agora, no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano entrando com 60.000 soldados em Jerusalém e arrebentando a cidade, matando homens, matando mulheres, crucificando rebeldes. Diz-nos a história que os soldados romanos pegavam as crianças, jogavam para cima e aparavam com a espada. Diz-nos que tirava o feto das mulheres grávidas
e colocavam gatos vivos e costuravam. Tudo isso por causa de algo que o Senhor tinha falado. E Mateus alerta a sua comunidade aqui sobre o que aconteceria no verso de número 15, sobre a abominação da desolação que falou o profeta Daniel. Diante dessa desolação, nós devemos entender algo, por que isso acontece. O Senhor aqui está trazendo uma palavra não para ímpios. O Senhor está trazendo aqui uma palavra para o povo da aliança, para aqueles que receberam a lei de Deus, foram pactuados pelo Senhor, mas com dureza de coração, apesar de uma religiosidade toda bonitinha, mas sem vida a Deus. O Senhor, mais para frente, chega diante de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quiseste. A dureza de coração de um povo pode levar a uma disciplina que o Senhor aplica e que vai marcar a vida. O que nós encontramos aqui nos dias de Jesus é uma religião aparentemente bonita, mas totalmente sem vida diante de Deus. E não pense, queridos, que isso é algo que aconteceu lá no passado, pode acontecer também conosco. Nós, se não vigiarmos, nós podemos ter uma religião bonita, uma religião maravilhosa, lermos as Escrituras, batermos o ponto na igreja, cumprirmos todos os requisitos básicos para estarmos como comungantes dentro de uma comunidade de fé, mas mesmo assim não tendo vida com Deus. Sabe por quê? Porque por muitas vezes nós levamos o Evangelho como se fosse uma vida laissez-faire. Ouvimos a palavra do Senhor, a palavra entra no ouvido, não produz vida e sai no outro. Aí nós vamos batendo ponto, nós vamos vindo à igreja, nós participamos de todas as atividades da igreja, mas nós não temos vida em Deus, nós estamos brincando com o Senhor e não estamos provando do verdadeiro Evangelho de Deus. A palavra de Deus nos exorta sobre isso, porque o nosso coração é terra que ninguém anda. O nosso coração é tudo aquilo que nós pensamos, sentimos e desejamos. E esse coração, ele deve entender que ele deve se submeter ao senhorio de Cristo. E toda vez que nós não se submetemos ao senhorio de Cristo, nós estamos dizendo assim: eu quero andar de acordo com a minha boa vontade. Boa você não tem, da sua má vontade. E toda vez que nós andamos de acordo com o nosso coração, nós só batemos a cara na parede, nós só damos murro em ponta de faca. Por quê? Porque nós não estamos diante do Senhor, mas estamos diante da nossa vontade. E a nossa vontade, se não for crucificada, submetida a este senhorio, torna-se pecado. No entanto, queridos, diante dessa rebeldia do povo, onde o Senhor fala sobre a abominação da desolação que o profeta tinha falado, o profeta Daniel, nós agora devemos entender 3 pontos sobre
essa desolação dessa queda de Jerusalém. E as 3 observações que nós devemos analisar, a primeira é entender que quando chegaria essa desolação, eles deveriam entender 3 pontos. E a primeira, eles deveriam fugir em meio ao perigo. Olha o verso 16 ao verso de número 19, o que diz? Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Diz-nos a história que Vespasiano estava vindo e ele começa a degladiar com a resistência judaica. A resistência judaica cede e não consegue vencer 60.000 soldados. E ele deixa eles se degladiarem, porque muito das revoltas judaicas estavam se degladiando um ao outro. Depois Vespasiano vence, seu filho Tito começa a vencer algumas resistências em Massada, em outros locais, e faz o cerco à cidade de Jerusalém. Durante essa trajetória, desde Vespasiano até chegar no cerco de Jerusalém, alguns judeus picaram a mula, fugiram, porque o que estava vindo era o grande império romano e eles não tinham condições. E aqui, se eles estavam no telhado, eles não deveriam descer, pegar alguma coisa, mas eles deveriam saltar de telhado em telhado, e fugir. Aquele que estava no campo, eles não deveriam voltar para a cidade, pegar alguma coisa e sair. Eles já deveriam fugir. Aí, Jesus, como é um profeta, ele usa o ai que o Antigo Testamento usa. Quando você analisa o Antigo Testamento, você verá os profetas, os oráculos, usando os oráculos de Deus e usando essa expressão ai. E o que é ai? É aquilo, você está no sal. E ele diz aqui, quem está no sal? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Imagine uma mulher, Riane, Sara, no deserto, com esses buchinhos já crescidos, correndo, saindo no deserto para fugir de um império que estava vindo para destroçar. É judiação. Imagine a mulher que pariu e está amamentando o seu filho, ainda está naquele período onde os hormônios estão estabilizando no seu corpo. E agora a mulher amamentando, fraca, tem que sair correndo para não ser morta pelo império. É essa observação que a profecia aqui está dizendo. Não olhe para trás, viu o perigo, fuja. Jesus, na realidade, está aumentando até chegar a um clímax dessa queda de Jerusalém. E o primeiro ponto é apresentar isso que é do dia a dia do ser humano da Palestina, daqueles dias. Por o teto onde ficava-se no final do dia para receber aquela brisa por causa do calor,
Aquelas pessoas que trabalhavam no campo, fugindo, porque estava vendo o império chegando, e o problema das grávidas e das que amamentavam, andando no deserto com toda essa problemática. Então, Jesus traz essa observação. Uma outra observação que ele vai trazer aqui está no verso de número 20, onde ele diz assim: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Inverno não quer dizer que esteja nevando no deserto, mas se torna um lugar de vento frio, onde queima o rosto. E no sábado, lugar de descanso das 6 horas da tarde de sexta até 6 horas da tarde do sábado, como o judeu contava. Como que esse povo vai fugir? Sendo que eles poderiam andar de acordo até onde uma pedrada desse o limite deles caminharem. Imagine uma mulher grávida levando seu filho, levando alguma muda de roupa, alguma coisa para se alimentar e pedindo para os outros: me ajude a levar essas sacolas, esses mantimentos aqui, e sendo num sábado. O judeu não ia ajudar, porque a proibição do trabalho naquele dia. Imagine o cenário, a dor aguda da destruição de Jerusalém, e Jesus vai apresentando de forma crescente essa destruição. Deixam eles apavorados, deixam eles agora com a mão atadas. Se for um inverno, o vento vai queimar meu rosto, minha pele. Se for no sábado, meu Deus, como que eu vou carregar alguma coisa, sendo que não posso carregar no sábado? Aí, Jesus traz o terceiro ponto, que é o verso de número 21, onde ele apresenta essa destruição de uma forma máxima. E ele diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. O primeiro ponto que nós devemos entender aqui é que depois da destruição de Jerusalém, houve outras destruições no mundo, que houve várias desolações. Segunda Guerra Mundial, morreu inúmeros judeus. Stalin matou inúmeros refugiados. Na Ucrânia, foi feito várias mortes por causa de Stalin. No entanto, quando nós analisamos esse verso, nós devemos entender da perspectiva de um único lugar ser destruído e ser morto quase todos os habitantes daquele local. Aqui, o que nós estamos vendo é um cerco, depois entra na cidade, estupro, morte de homens, morte de mulheres, morte de crianças. E tudo isso traz na perspectiva onde o povo está sofrendo por causa da dureza do coração. Mas o que Jesus traz aqui é as seguintes palavras, dizendo: nunca houve grande tribulação ou angústia dentro de uma cidade. Imagine, gente, alguém entrando na sua casa, estuprando um parente seu, matando seus filhos, e você presenciando tudo aquilo e depois te matar também. É isso que eles estão provando.
um inimigo entrando na sua própria casa e cometendo todo tipo de atrocidade. É isso que a dor aguda, ou seja, a queda de Jerusalém, quer nos apresentar. Então aqui traz uma aplicação de vida para a nossa caminhada cristã. Primeiro, devemos entender que o reino de Deus não é o meu reino, mas é o reino de Deus. Nós devemos entender que reino de Deus é se submeter como súditos ao Senhor. Você deve entender que você foi chamado a se submeter a isso. O segundo ponto que nós devemos entender como aplicação para a nossa existência é que todo pecado existe uma consequência. Talvez uma pessoa que roube uma agulha não tenha a mesma consequência de uma pessoa que roube um banco, mas eu tenho que entender que existem consequências na vida. Aquele que roubou uma agulha e não foi preso, ele vai pensar que o crime compensa e vai querer praticar outros crimes até piores, e daí vem a consequência. Eu tenho que entender que toda a dureza de coração de um povo leva às consequências de Deus tratar esse coração da forma como Deus quer. Quando nós analisamos lá no Antigo Testamento, um povo que não fazia parte do povo da aliança, mas que Deus ia colocar um anzol no nariz de Senaqueribe, por causa da dureza de coração daquele general, nós devemos também que Deus, por muitas vezes, pela dureza do nosso coração, vai colocar algo para marcar a nossa vida e vermos que não somos nada. Sabe Nabucodonosor, rei do Império Babilônico, que não deu glória a Deus, não destinou tudo aquilo que ele tinha como Deus dando para ele, mas ele olha para si e vê, tudo que eu tenho é por força minha. E ele foi pastar como um animal pasta de 4 patas. Deus também pode nos humilhar dessa forma para tratar o nosso coração. Será que Deus vai ter que pegar um anzolzão do céu, colocar no teu nariz e puxar? Será que Deus vai ter que fazer você pastar como um animal pasta, para você entender a dureza do seu coração e você voltar o mais rápido possível para o Senhor em quebrantamento? Eu acredito que você não vai querer, porque Deus tem dado inteligência para a sua vida. Diante de tudo isso, queridos, nós devemos entender que a dor existe e que a dor Deus vai usar para tratar no nosso coração. Amém? Vamos curvar nossa cabeça e orarmos ao Senhor. Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Nós te bendizemos e nós te damos graça, Senhor, por estarmos aqui. Pedimos que a tua palavra que fora ministrado fale ao nosso coração, nos quebrante. Que o Senhor quebrante o nosso coração em submissão, em quebrantamento ao Senhor. Pedimos que o Senhor restaure a nossa vida, que o Senhor restaure a nossa consciência do que é reino de Deus e participar deste reino, Senhor. Deus amado, pedimos que o Senhor nos dê graça. Pedimos que o Senhor, como nosso Deus, nos ajude nessa caminhada de fé, a entendermos a tua boa vontade, a andarmos em temor e tremor ao Senhor. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha nos moldar, nos quebrantar. Deus amado, nos segura em nossas mãos,
nos dê desejo e apetite pelo Senhor, e só o Senhor pode dar. Que o Senhor levante o abatido, que o Senhor levante o caído, que o Senhor, Pai amado, restaure, Senhor, o nosso coração, a nossa vontade, o nosso desejo e o nosso pensar em Ti. Pedimos tudo isso, Deus, porque os nossos olhos estão fitos em Ti e porque somos ovelhas do Seu pastoreio. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.